Olá, meus amores, página 390. Vamos completar então as próximas tabelinhas. Deem uma lidinha aqui no censo escolar. Já podem deixar também a calculadora a postos. Por quê? Para nós preenchermos os exercícios dessas tabelas, está liberado aqui o uso da calculadora, ok? Por quê? Porque o objetivo agora não é saber quem sabe multiplicar ou dividir, e sim como calcularmos a frequência relativa e a porcentagem, tá bom? No dia da prova, nós não poderemos usar calculadora, mas no dia da prova, nós não usaremos números tão longos e tão trabalhosos como esse da apostila. Por isso que para esse exercício em especial, vocês podem estar usando a calculadora, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui o número de matrículas por unidade de agregação do ensino fundamental 2. Então, nós temos aqui, ó, do sexto ao nono ano, áreas urbana e rural, ok? Então, primeiro passo. Vamos reorganizar esses dados em duas tabelas para o cálculo de frequência relativa ou porcentagem. Inicialmente, complete a tabela abaixo com os dados da tabela anterior. Em seguida, preencha as demais colunas. Use uma calculadora para os cálculos. No caso da frequência relativa, deixe os dados com 3 ordens decimais, ou seja, 3 números após a vírgula. E no caso da porcentagem, com uma ordem decimal, ou seja, um número após a vírgula, ok? Então, primeiro passo, a gente vai simplesmente copiar, né? Passar as informações dessa tabela para a outra. Então, vamos lá. Primeiro passo, tabela 2. Número de matrículas do ensino fundamental 2 em escolas urbana. Então, tá vendo toda essa linha aqui do urbana? Nós vamos copiar nessa tabelinha. Sexto ano, 2.979.959. Tá vendo? Ó, só vou copiar. Agora aqui, sétimo ano, 2.800.590. Oitavo ano, 2.499.052. E nono ano, 2.512.770. Total. Então, nós vamos ter que somar tudo isso daqui e colocar a resposta embaixo. E na porcentagem, o total é sempre 100%. Bom, como eu já somei aqui, vai dar 10.792.371. Então, nós sabemos o quê? Que 10.792.371 equivale a 100%. Então, de acordo com a regrinha que eu já expliquei para vocês, como que nós vamos calcular as demais porcentagens? Pega o número da frequência, multiplica por 100 e divide por 10.792.371. Nós vamos fazer isso com esses 4 valores, ok? Viram como são números enormes? Por isso que ele falou que está liberado o uso da calculadora aqui. Então, vamos lá, ó. Primeira conta. 2.979.959 vezes 100, dividido por 10.792.371. Ufa! Olha que número gigante. Nós vamos arredondar para 27,6. Lembra que no exercício falou que a porcentagem era para deixar com uma casa decimal? 27,6. Gigante assim, com muitos algarismos, né? Porque, na verdade, isso daqui é praticamente 27, que a gente pode arredondar para 28%, ok? Mas como ele pediu para deixar com uma casa decimal, 27,6. Próximo. 2.800.959 vezes 100, dividido por 10.792.371. 25,95, nós vamos arredondar, então, para 25,9 mesmo, ok?
Podem fazer os outros dois. Voltamos, então, vamos para a correção. Então, aqui vai dar 23,2 e o próximo 23,3, ok? Agora, a letrinha B. Proceda da mesma maneira com os dados da escola rural. Então, ó, escola rural tá aqui, tá vendo? Vamos pegar esses 4 valores do sexto ao nono e preencher na tabela. Prontinho, voltei com a tabela preenchida. Na tabela anterior, estava em porcentagem, a porcentagem é sempre 100%. Agora, a gente está em frequência relativa, é sempre 1, ok? O processo é o mesmo. Pega cada um desses números da frequência, multiplica por 1 e divide por 1.450.526. Só que nesse caso, é óbvio que a gente não vai precisar multiplicar por 1, né? Então, como que eu descubro cada uma das frequências relativas? Pegando o valor da frequência e dividindo pelo total. Então, faz esse número dividido por esse, põe a resposta aqui. Esse dividido por esse, põe a resposta aqui. E assim por diante. Então, eu vou fazer só o do sexto ano e vocês prossigam em casa sozinhos agora, tá? Então, olha só. 438.930 dividido por 1.450.526. Lembrando que não é para apertar nenhum ponto na calculadora, tá? Senão acaba virando uma vírgula. Então, deu aqui, ó, 0,30260005, taranana. O que tá escrito no exercício aqui? No caso da frequência relativa, deixe os dados com 3 ordens decimais, ou seja, 3 números após a vírgula. Quando eu olho aqui 3 números após a vírgula, eu tenho 3, 0 e 2. Só que depois do 2 vem o número 6, então eu vou ter que arredondar para 3. Então, vai ficar 0,303. Ok? Podem fazer o restante da tabela que eu já volto com a correção. Voltando, então, sétimo ano, 0,262, ou seja, 262 milésimos. Oitavo ano, 228 milésimos. E nono ano, 207 milésimos, ok? E aí, ele pergunta aqui embaixo, de que tipo é a variável dessas tabelas? Gente, nós temos aqui qualidades, porque nós estamos falando o quê? De escolas urbana e rural. Como está falando de sexto, sétimo, oitavo e nono, nós temos uma ordem aqui, ou seja, ordinal. Então, ela é qualitativa, ordinal. Qualitativa porque está falando de escolaridade e ordinal porque ela está numa ordem. Então, vamos colocar aqui. Qualitativa, ordinal. Na questão 2, complete a tabela com os dados que o professor vai lhe fornecer sobre o número de alunos matriculados no ensino fundamental 2 da escola em que você estuda. Complete a terceira coluna da tabela. Então, é o seguinte, aqui eu vou colocar números fictícios, tá? Eu vou dar os valores para vocês de mentirinha aqui na frequência e vocês sozinhos vão calcular a porcentagem. E daqui a pouco a gente volta para a correção. Então, vamos supor aqui, sexto ano, eu vou colocar 124 alunos. No sétimo ano, uns 138. Oitavo ano, 136. E nono ano, uns 212, tá? Então, agora vocês vão terminar sozinhos. Calculem o total, a porcentagem é sempre 100%, lembra? E qual vai ser o processo? Pega o número da frequência vezes 100, dividido pelo total. Podem fazer. Voltamos para a correção, então. Somei tudo, deu 610 alunos no total. Então, vamos descobrir as porcentagens. 124 vezes 100 dá 12.400. Aí, divide por 610, que deu aproximadamente 20,3%. Se alguém colocou só 20, também não faz mal. Se alguém colocou 20,33, também não faz mal.
Próximo, 138 vezes 100, que dá 13.800, divididos por 610. Vai dar aproximadamente 22,6. Aí, temos 136 vezes 100, que dá 13.600, divididos por 610. Deu 22,29, do qual vamos arredondar para 22,3. E o último, 212 vezes 100, que dá 21.200, divididos por 610, 37,7, mais ou menos. 34,7, ok? Agora, vamos somar aqui para ver quanto que dá essa porcentagem. 20,3 mais 22,6 mais 22,3 mais 34,7. Tudo aqui deu 99,9. Olha que interessante. Então, o que que eu vou fazer? Tá vendo aqui o 34,7? Eu vou arredondar para 34,8. E aí, eu vou colocar um asterisco aqui para lembrar que eu arredondei esse número, porque agora vai dar 100% certinho. Item B. Qual é a média de alunos por ano em sua escola, considerando os dados relativos ao ensino fundamental 2? Então, aqui nós temos... Bom, então, aqui na letra B, 610 alunos, dividido por 4, porque 4, sexto, sétimo, oitavo e nono, 4 séries, né, 4 anos, deu uma média de 152,5 alunos por ano na nossa escola. A variável dessa tabela é qualitativa ou quantitativa? Nós estamos trabalhando com o quê? Séries, certo? Então, ela é qualitativa, e como ela tem sexto, sétimo, oitavo, nono e assim por diante, é qualitativa ordinal novamente. Ela tem uma ordem. Questão 3. O professor fez um levantamento dos valores da mesada que cada aluno da sala recebe. Veja os dados obtidos em reais. Então, aqui estão todos os valores. A gente vai contar quantas vezes cada um deles aparece para colocar aqui na frequência, ok? Então, olha só, de 50 a 70. Então, vamos verificar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram só 6. Então, vou colocar aqui. De 75 a 95. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 100 a 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E de 125 a 145. 1, 2, 3. Somando tudo aqui no total, 28 é porcentagem, é sempre 100, ok? Agora, vamos completar a tabelinha da porcentagem. Como essa tabela, ela tem números mais simples, então façam ela sozinhos, sem o uso da calculadora agora, ok? 6 vezes 100 dividido por 28, 11 vezes 100 dividido por 28, e assim por diante. Vamos para a correção, então. 6 equivale a aproximadamente 21,4%. Quem colocou só 21 não faz mal. 11 vai dar 39,3, 28,6 e 10,7, ok? E aí, ele pergunta, a variável dessa tabela é quantitativa ou é qualitativa? Nós estamos falando de quê? De dinheiro. Dinheiro é valor, é número. Então, aqui ela é
quantitativa, está se referindo à quantidade, ok? Quantos intervalos de classe essa tabela possui? Intervalos, então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Quando a gente calcula qual é a amplitude de cada intervalo de classe? Então, quando você lê aqui de 50 até 70, você já responde no automático. Ah, de 50 até 70 é 20. Só que como a gente está falando de amplitude, a gente tem que incluir, nesse caso, o primeiro e o último número. Então, vai dar 21. Porque, olha só, 50 já conta 1. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Já foram 10. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, foram 20. 70, 21. Então, a amplitude aqui é 21. Bom, agora vocês vão responder os testes, ok? E depois voltem para conferir a correção. Teste 1. O professor de Educação Física, no início do ano, mediu a estatura dos alunos da turma do 8º ano. Então, aqui nós temos todas as estaturas, são 20 no total. Então, vamos dar uma lidinha nas alternativas. Sobre esses dados, é possível afirmar que... Aqui ele está falando, resumidamente, sobre média, moda e mediana. Então, antes de resolver as questões, nós temos que analisar, então, a média, a moda e a mediana de cada uma dessas medidas. Então, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui a moda primeiro. Olhando todos os números da tabela, o número que apareceu mais vezes foi o 1,63. Ele apareceu 5 vezes. Então, a moda é 1,63. Mediana. Aqui nós temos 20 números no total. Primeiro passo da gente arrumar a mediana é colocá-los em ordem crescente, porque aqui tá tudo bagunçado, então eu tenho que colocar na ordem. Como tem 20 números, a mediana, você vai pegar os dois números do meio, somar e dividir por 2. Como a metade de 20 é 10, então eu preciso achar o 10º e o 11º números para calcular a mediana. Então, eu coloquei aqui já em ordem crescente, ok? Então, nós vamos ver que ficou 1,52, 1,56, 1,59 duas vezes, 1,60, 1,63 5 vezes e 1,64. Então, aqui eu tenho o 10º e o 11º números para calcular a mediana. Então, eu somo e divido por 2. Então, a mediana aqui vai dar 1,635. E a média, somando todos os números, deu 32,78. Dividimos por 20, porque são 20 números no total. Então, está dando aproximadamente 1,639. Agora, né, isso daqui a gente pode arredondar para 1,64. Então, ó, moda 1,63, mediana 1,63 também, ou 1,64, e média 1,64, ok? Agora, vamos analisar ali, então, as alternativas. As três medidas são coincidentes, ou seja, deram o mesmo resultado? Não. A média é um número que aparece no conjunto de dados? A média deu 1,63. E apareceu 1,63 aqui, ok? A moda é o menor valor das medidas? Opa, desculpa, falei uma besteirinha, né? A média deu 1,64. 1,64 aparece aqui também. A moda é o menor valor das medidas? Então, a moda deu 1,63. E o menor valor é 1,52, então essa é falsa. A mediana e a média são coincidentes? Então, nós estamos vendo aqui que a mediana deu
1,635, que nós podemos arredondar para 1,64. E a média também. Então, elas coincidem sim. Aí, você fala, poxa, e agora? Eu vou marcar a B ou a D? Então, no caso aqui, o que fica melhor seria marcarmos a letrinha D mesmo. A mediana e a média são coincidentes, ok? Porque a média deu, arredondando, 1,64. Mas a gente arredondou esse número, porque na verdade a média deu 1,639. O 1,639 não tá nos dados coletados. O 1,64 que foi arredondado, sim. Então, a gente pode descartar a letrinha B e marcar a letra D. 1D. A mediana e a média são coincidentes. Teste 2. A tabela traz resultados do censo escolar INEP 2016 relacionados ao tipo de escola em que os alunos estavam matriculados. Então, temos a escola pública e a privada do 6º ao 9º ano e os totais. Considere as afirmações sobre os dados da tabela. Tanto na rede pública como na privada, o número de alunos matriculados diminuiu à medida que avançam os anos de escolarização. Então, olha só. Do 6º até o 9º, se nós observarmos cada um desses números, a gente percebe que realmente eles foram diminuindo. Então, o item 1 aqui, ó, é verdadeiro. Item 2. A rede privada tem em torno de 15% do total de alunos matriculados no ensino fundamental 2. Então, eu já deixei a continha pronta aqui para adiantarmos, ó. Rede privada. Somando tudo, deu 1.815.898. Para a gente poder passar, então, para a porcentagem, lembra do cálculo? Pega a frequência, multiplica por 100... Opa, não tá aparecendo aqui. Pega a frequência, multiplica por 100 e divide pelo total. Então, esse número vezes 100 dividido pelo total. Então, eu fiz aqui, deu aproximadamente 14,8%, que eu arredondei para 15%. Então, a questão, o item 2, também é verdadeiro. Item 3. 54% dos alunos do ensino fundamental 2 estão no 6º e 7º ano. Então, somando aqui, ó, 6º e 7º ano, ok? Somando, deu 6.599.823. Para poder passar para a porcentagem, multiplica por 100 e divide pelo total. Então, eu peguei o resultado da soma do 6º com o 7º, multipliquei por 100 e dividi pelo total, que deu aproximadamente 54%. Então, o item 3 também é verdadeiro. Então, olhando as alternativas aqui, letrinha B, todas são verdadeiras. E o último exercício, a questão 3. Ainda com relação à tabela do teste 2, é possível afirmar que os dados estão organizados numa tabela de distribuição de frequências. Então, aqui é falso, né? Eles estão numa tabela comum. Os dados dessa tabela podem ser representados no gráfico de curvas? Também não, porque essa é uma variável discreta, ela é ordinal, então não tem como nós irmos colocando os números em ordem ali nessa tabela de curvas. A variável da tabela é quantitativa contínua? Também não. Ela é uma quantitativa discreta. E a variável da tabela é qualitativa ordinal? Agora sim, ó. Qualitativa, qualidade, pública e privada. E ordinal, está na ordem, 6º, 7º, 8º e 9º. Então, a 3 também é a letrinha D.